Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, Bandeirantes Acontece, com Ronald Gimenez. Nesta semana, até amanhã, até sexta-feira, com o Vinícius Bueno, aqui no estúdio, é claro. Acontece aqui. A análise das notícias mais importantes do dia. Olá, seja bem-vindo, obrigado pela companhia. Você está no Bandeirantes Acontece, agora 3 horas, 3 minutos e meio, quase 3 e 4. Tudo bem, Vinícius Bueno? Tudo bem, Ronald Gimenez, boa tarde para você, para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Bandeirantes Acontece. A gente de cara já vai para Brasília, o Ângelo Nascimento está conosco. Ele está em qual? Está na 1. O Ângelo Nascimento está aqui com a gente para falar um pouquinho do que aconteceu ontem, né? O ministro da Saúde falou um pouquinho, teve audiência pública, mas hoje vai ter um comunicado oficial do Ministério da Saúde que envolve a vacinação infantil. É muito importante que a gente converse com o Ângelo. Como vai, Ângelo? Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês também, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí pela Rádio Bandeirantes. Pois é, expectativa para o anúncio, ou seja, a divulgação desse cronograma que vai tratar da vacinação de crianças, né, de 5 a 11 anos de idade aqui no país contra a Covid-19. Finalmente, o Ministério da Saúde promete, então, divulgar esse cronograma, aspectos, né, relacionados a esse cronograma, a esse calendário de vacinação, daqui a pouquinho, durante uma coletiva de imprensa, às 4 horas da tarde, que vai contar, inclusive, com a participação do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mas já conseguimos adiantar alguns pontos aqui que devem ser, inclusive, colocados durante essa coletiva de imprensa. O nosso colega Túlio Amâncio, da TV Bandeirantes, ele conseguiu confirmar, por exemplo, que o Ministério da Saúde não vai exigir a receita médica para vacinar essas crianças, né? Tinha, então, essa previsão, mas por conta, claro, do resultado da audiência pública, que daqui a pouquinho eu vou explicar melhor os meandros em relação a essa audiência pública, e também um outro ponto também que o Ministério da Saúde deve aproveitar para anunciar na ocasião, é que a autorização dos pais ou dos responsáveis será uma recomendação, não obrigatória, como havia anunciado lá atrás. Mas é o seguinte, né, alguns pontos de interrogação ainda pairam no ar e precisam ser respondidos pelo Ministério da Saúde ao longo dessa coletiva de imprensa. Como, por exemplo, né, quantas doses vão ser ofertadas para vacinação de quantas crianças? Ou seja, quantas crianças aqui no país, nessa faixa etária, estão aptas, né, a serem imunizadas com doses da vacina da Pfizer. A gente até tentou essas informações antes mesmo desse anúncio do Ministério da Saúde, enquanto havia toda essa discussão, já que, lembrando que a autorização da Anvisa foi no mês de dezembro. Lá no dia 16 de dezembro, no entanto, no meio do caminho, o Ministério da Saúde colocou alguns processos, entre eles a consulta pública, no último domingo foi finalizada, tivemos audiência pública, e para muitos especialistas, né, eles entendem, então, que essas questões colocadas no meio do caminho foi uma forma, então, encontrada pelo Ministério da Saúde, com aval do presidente Jair Bolsonaro, que é contrário, então, à vacinação de crianças, defende, por exemplo, a necessidade de uma prescrição médica, que não será mais obrigatória agora por conta dessa decisão do Ministério da Saúde. Eles entendem, então, que foi a forma encontrada justamente pelo Ministério para poder protelar essa discussão da vacinação. Então, tem essas questões que precisam ser respondidas por parte, então, do Ministério da Saúde. Agora, por que, então, da não obrigatoriedade, ou seja, da não necessidade da apresentação dessa prescrição médica? De fato, era algo esperado, até por conta do resultado que tivemos da consulta pública no último domingo, porque ontem a secretária da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, a Rosana Leite, ela explicou os pontos, resultados dessa consulta pública. Entre eles, então, que a maioria que participou, a gente está falando de pelo menos quase 100 mil pessoas que participaram, segundo a própria secretária, e a maioria foi contra, então, a obrigatoriedade da vacinação nessas crianças e também contra a necessidade de apresentar essa prescrição médica. Um outro detalhe bastante importante, já agora mencionando a questão da audiência pública ontem, que pode ter sido também uma derrota para o governo em relação a essa temática, foi o fato da maioria dos especialistas, então, eles foram de encontro da seguinte forma, né? A maioria entendeu a necessidade, concordou com a necessidade da vacinação dessas crianças e explicaram o seguinte: olha, por mais que a taxa de contaminação entre os adultos e as crianças, essa taxa é bem menor, mas elas podem ser contaminadas com a Covid-19.
além de serem contaminadas, podem morrer, ou seja, podem chegar ao óbito por causa dessa infecção. E um ponto bastante importante, que inclusive foi enfatizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é o seguinte: essas crianças, uma vez que elas contraem a Covid-19, tem o depois, ou seja, uma vez que elas se recuperam da Covid, elas ficam com sequelas cardíacas e também neurológicas. Uma derrota, né, para o governo. O governo sabia, inclusive, que seria a maioria dos especialistas iria nesse sentido, de fato, de defender a vacinação. O governo tentou, digamos que, equilibrar as opiniões, colocando, por exemplo, representantes da Comissão de Constituição e Justiça, que é liderada pela deputada Bia Kicis, que é uma aliada do presidente Jair Bolsonaro. O outro ponto importante é o seguinte, né? Como o Ministério da Saúde vai apenas divulgar hoje o cronograma, tem que se saber quantas doses vão chegar. Por quê? A gente está falando de doses pediátricas, né? Tem até uma formulação diferente das doses, então, que são utilizadas no público adulto. São 10 microgramas. O rótulo é diferente, é laranja. A tampa também é laranja. Tem essas especificidades e aí o Ministério da Saúde precisa, de fato, especificar tudo isso da melhor maneira possível. Os estados estão cobrando, estão correndo contra o tempo, querem começar a vacinação dessas crianças ainda neste mês de janeiro. Por outro lado, o que diz o Ministério da Saúde? Olha, na segunda quinzena, essas doses vão chegar aqui. Hoje o Ministério da Saúde informa o quantitativo que vai chegar, e aí resta saber se vai dar tempo, ou seja, os estados e municípios vão ter tempo hábil para poder iniciar essa vacinação. Mas fato é que é uma pressão, lembrando que também hoje termina o prazo dado pelo ministro Ricardo Lewandowski, lá do Supremo Tribunal Federal, para que o Ministério da Saúde apresente esse cronograma por conta daquela ação que foi acolhida pelo ministro, ingressada lá no Supremo Tribunal Federal, pelo Partido dos Trabalhadores. E só para a gente já encaminhar aqui para o encerramento, só um ponto importante a ser destacado é o seguinte, né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai participar, então, dessa coletiva de imprensa daqui a pouquinho, às 16h. Tem o aval da Anvisa que, inclusive, nem participou ontem dessa audiência pública por entender que já havia contribuído o suficiente. Ou seja, o papel da Anvisa, de fato, é de dizer o seguinte: olha, a vacina é eficaz e ela é segura, pode ser aplicada nas crianças. Então, agora, a etapa final desse processo é o cronograma, que deve ser apresentado daqui a pouquinho, às 16h, pelo Ministério da Saúde. Super antecipado, um detalhe atrás do outro, antecipado aqui pelo Ângelo Nascimento. Ângelo, muitíssimo obrigado pela tua atenção aqui com a gente. Vai descansar. Um abraço, bom trabalho a partir de amanhã. Hoje só descanso, tá? Pra vocês aí também, pessoal. Um abraço. Valeu. Bom, essa coletiva vai acontecer às 16h, pelo menos essa é a previsão, Vini. E disso tudo que o Ângelo falou, me chamou muito a atenção ontem. E eu confesso que eu fiquei de cara com uma parte da audiência pública. E como ele disse, alguns médicos, alguns especialistas, ou entre aspas, especialistas, foram levados por integrantes do governo, e não deveria ser integrante do governo, né? A Comissão de Constituição e Justiça, né, da Câmara deveria defender os interesses da Câmara para tudo que diz respeito àquilo que precisa ser aprovado. É a comissão mais importante entre aquelas que fazem parte da estrutura do regimento da Câmara. Mas um dos médicos fez uma colocação que me deixou bastante preocupado. Ele falou: não confio em todo o processo de estudos dos laboratórios que apontam que as vacinas são eficazes para as crianças de 5 a 11 anos. E quase que na mesma frase, ele disse que os estudos não eram robustos, e os estudos são robustos, extremamente robustos, né? Até porque há uma parte importantíssima desse estudo, que é o estudo da prática em vários países do mundo, a vacina foi aplicada. E na mesma frase, ele diz que alguns estudos já mostram que a Omicron oferece mais uma resistência para todas as outras variantes. Ou seja, ele conseguiu colocar na mesma frase uma não compreensão de um estudo que é robusto e vem a partir de um laboratório já de um bom tempo, inclusive com um plano de campo de aplicação de vacinas, para uma coisa que é recente, tem algumas semanas que está sendo feita também análise nos mais variados institutos pelo mundo, dando conta de que a Omicron pode oferecer uma imunidade para as pessoas. Ótimo se ela oferecer imunidade às pessoas, mas não dá para usar 2 pesos e 2 medidas numa análise que é tão importante para as famílias, que é ter as crianças fora de risco ou diminuição absoluta de risco. Ah, sem dúvida alguma. E quando a gente vê esse tipo de contradição na mesma frase, a gente passa a questionar tudo que está sendo dito ali naquele raciocínio, né? Porque quando você ouve alguém, você pode até discordar do raciocínio da pessoa. Mas se esse raciocínio ele é embasado, ele vem com dados estatísticos, ele vem com um estudo por trás, você pode
questionar, você pode não concordar, mas você tem de aceitar que há embasamento naquilo que está sendo dito. Agora, quando vem numa mesma frase uma contradição dessa, você já questiona tudo que está sendo dito. Eu fico muito preocupado, né? Até ouvindo o nosso repórter, eu fico muito preocupado com essa questão das sequelas, porque nós adultos já estamos sujeitos a termos sequelas, né? E tem muito relato, inclusive pessoal, de amigos que, olha, demorei 3, 4, 5 meses para voltar a conseguir fazer um esporte de uma maneira decente. Nos primeiros meses, nas primeiras semanas depois de me recuperar, eu subia 5, 6 lances de degraus de escada e ficava parecendo que eu estava correndo uma maratona. Isso para os adultos. O que dirá para as crianças, que podem sim ter sequelas, e aí isso é o que pode atrapalhar e prejudicar para o resto da vida, né? A gente está confiando muito na ciência, no que a gigantesca maior parte dos especialistas traz, como o que o estudo mostrou até agora. A opinião deles é muito importante e agora é algo que está posto. O Ministério vai fazer o anúncio. Entendo que não vai dar brecha para que o Ricardo Lewandowski seja aquele que vai determinar o início da vacinação. Afinal de contas, o prazo está se esgotando para que o governo se manifeste. O governo vai se manifestar hoje, por intermédio do ministro da Saúde, dizendo que após a audiência pública, que na verdade mais atrapalhou, mais atrasou o processo do que deu um direcionamento do que deveria ser feito. Isso já estava certo. Os números da pesquisa, apesar dela ser direcionada para atender os interesses daquilo que queria o governo, deu o contrário, né? As pessoas, na média, querem a vacinação, mas sem a obrigação de uma prescrição médica, e ontem ficou evidente que a maior parte dos especialistas pensa exatamente dessa forma. O governo de São Paulo diz que tem capacidade para vacinar com pelo menos uma dose todas as crianças de 5 a 11 anos em até 3 semanas. Fala assim, é pelo volume de vacinas? Não temos a vacina ainda, mas é pela estrutura que o Estado de São Paulo pode oferecer. O planejamento inclui a possibilidade de aplicar doses em escolas. O governador João Dória disse hoje que aguarda apenas a liberação, essa que deve acontecer daqui a pouco lá no Ministério da Saúde, e a chegada, claro, dos imunizantes. Seriam 225 escolas estaduais cadastradas para que servissem como posto de vacinação. Tudo isso a gente vai acompanhar ao longo da nossa programação, às 4 horas, começando pontualmente. Estaremos aqui a postos para trazer o que o ministro da Saúde tem a dizer sobre a vacinação infantil.